Meu povo, segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Hoje nós estamos aqui com a lua crescente, né? Ela está navegando lá pelo signo de Peixe e ela traz assim uma força maravilhosa que dá para você aquela ideia de arrumar a casa. O banho de hoje é um banho do levante, a lua está crescente. Em outras regiões se chama poejo, mas é banho de cheiro. E você vai tomar esse banho para abrir os seus caminhos e segura esse banho por 3 dias. O melhor seria tomar os banhos antes de dormir, tá certo? E você vai ter uma semana, se Deus quiser, ainda mais gostosa do que você poderia ter. Ele vai dar uma força muito grande para você. Nós temos aqui Marte com Câncer, ainda trazendo esses acontecimentos, que a violência não leva a lugar nenhum. Nós tivemos aí um deslize de 2 candidatos, um porque foi uma agressão verbal, outro porque foi uma agressão física, levando para as nossas famílias um exemplo muito difícil de se entender, de passar isso para os nossos filhos. É assim que se resolve diferença? Se você tem diferenças em casa, sente. Se você tem diferença de ideologia, sente. Mas aceite, pelo menos, a opinião do outro, mesmo divergente da sua. Não tente mudar essa opinião partindo para a agressão. Não foi bom, não foi legal. Isso não é um exemplo que se dê para as pessoas que estão ali, como eu, tentando entender a possibilidade de vitória de um daqueles homens ou mulheres, o que podiam fazer pela maior cidade do nosso país. E aí a gente viu ali aquela Cracolândia, nós vimos os arredores da cidade, nós vimos os lugares mais violentos da cidade representados naqueles 2 candidatos. Lamentável, peço eu a Deus que isso não se repita mais. Aqui é banqueta, diz que estão até fazendo agora promoção, né? Uma banqueta mais reforçada para os próximos debates. Nos Estados Unidos, eles são vítimas do que eles mesmos fazem, né? Que é diferente, em vez de ser banqueta de cozinha ou similar, portanto, fuzil, né? E ali o candidato a presidente já foi 2 vezes alvejado, quer dizer, uma tentaram, né? E a outra foram as vias de fato. Ele não morreu, porque Deus tem algum programa de vida para ele. Seria bom ele perguntar a Deus qual é o seu propósito de vida para mim, né? Porque o mundo de mentiras, o mundo de ilusão, o mundo de muita ambição, um mundo carente da verdade de Deus. E Deus está fazendo a parte dele. Então, o homem promove as armas, esquecendo do professor Emmanuel quando disse: quem com ferro fere, com ele mesmo será ferido. Então é importante que você pense sobre isso. Aqui, falando do anjo, né, dessa vez, eu deixei o anjo bem fácil da gente entender. Desse anjo do dia 16. Amanhã, por ser um dia especialíssimo, né, eu acho que, apesar de você, apesar de mim, apesar de que às vezes você nem perceba, o sol brilha, não é? E ele continua brilhando. E eu, que não sou nenhum burro, acompanho o sol. Não é? Mesmo que a gente nem perceba, ele está lá brilhando. E eu percebo que o sol está lá. E eu vou acompanhando. Como todo bom virginiano, de bandeira amarela, de pedra ametista, de mãos trêmulas, eu estou sempre ali, buscando entender que hoje o absoluto, você se dá bem fazendo o errado, amanhã vai ser triste para você. Então procura o certo. O certo é um caminho mais íngreme de se achar, mas ele é verdadeiro, ele vem para sempre, né? Então aqui o anjo de hoje é Shavaquiá, amanhã é Menadel, glorioso. É um anjo de potências, né? Ele está ali com o príncipe Camael, ele está no meio de nós, aqui numa hora aí de 11h20 até 11h40 de hoje, com o Salmo 114. Eu diria para vocês o seguinte: a carta do tarô é dos enamorados, né? É para você pensar na outra parte, na outra pessoa que está com você, seja lá como, né? Então, parar de censurar, parar de governar a vida que não é sua, parar de julgar as pessoas e aprender a conviver com as divergências. Isso é muito importante. O anjo de hoje protege os médicos, vocês que lidam com educação infantil, que lidam também
com a parte da medicina infantil, vocês que lidam com a medicina do coração e a vocês todos que trabalham na área da saúde de uma maneira geral, hoje é o dia de vocês pedir iluminação a Deus. Respondendo a vocês, que a semana passada ficou meio que no ar, o tempo foi embora, porque toda live ampla as pessoas não assistem, mas a minha live está sempre ali, as pessoas assistem, trocam ideia comigo e me perguntaram o que é que eu vejo para os candidatos ali, por exemplo, do sul do país, né? E aqui eu vou responder para os amigos de lá do sul que me perguntaram como é que está a situação de Curitiba, né? Curitiba, faço minhas as palavras do Orixá, Eduardo Pimentel, ele acompanha aquela linha com 32%, mantenha-se aí, eu aconselho o candidato usar a cor da bandeira do seu partido e firmar seu anjo da guarda. O seu opositor é forte e não dorme, e ele está procurando um defeito seu, e isso pode mudar as coisas. Então o senhor tem 2 semanas e meia para manter-se aí nos seus 32 para chegar a 37. A vitória é sua, se fizer minhas as palavras do meu professor, que está ali, ele dizendo, orai e vigiai. Teu inimigo vigia, acompanha, te espreita todos os teus passos, em todos os teus passos. A Florianópolis tem o nosso Topázio, nosso não, o Topázio lá deles, né? Topázio, ele vem com uma possibilidade de eleição muito grande, inclusive se resolve ali no primeiro turno. Porto Alegre, nós temos ali uma senhora, Dona Rosário, chegando muito próximo ali ao doutor Sebastião. Creio que Dona Maria do Rosário vai trazer grandes novidades em Porto Alegre. Lá no Sudeste, nós temos ainda São Paulo, que traz o que eles chamam de empate triplo. Eu abro a divergência e anuncio. É para as almas. Salve as almas do Rosário de Maria, é para as almas. Nossa Senhora da Boa Morte acompanha aqueles que estão de saída hoje para a sua vida espiritual, para a Casa Grande, e nos traga, em nome de Deus Todo-Poderoso, os hereis para quem chega hoje, trazendo uma manhã melhor. Salve as forças do bem e os pediatras, protetores das crianças, e do abençoe o dia deles. Senhores, nós estamos falando de São Paulo, e eu abro a divergência em nome do Orixá. Todo mundo está apontando aqui o empate técnico entre Guilherme Boulos, Pablo Massal e Ricardo Nunes. Estão esquecendo que uma mulher surpreenderá as eleições de São Paulo. Ela muito tímida, falando uma linguagem técnica, clara e transparente, será uma surpresa nesta eleição, não tem nada definido. Folgo em dizer que o candidato que está muito badalado nos meios sociais pela sua agressividade, pela sua inquietação, por mostrar os defeitos dos outros, o julgamento dos outros, e jogando no ventilador aquilo que seguramente não está sendo muito bem olhado por aquelas pessoas que pensam diferente, que pensam em Deus, que pensam em harmonia, que pensam em educação, que pensam em bom exemplo. Esse candidato, sinceramente, não vejo, abra divergência, não vejo no segundo turno. Se eu estiver errado, me perdoe. Portanto, segundo turno em São Paulo, abri divergência, coloquei aqui um empate técnico, não no triplo, seria um quádruplo, né? O empate técnico para 4 pessoas, uma mulher avança e pode ser a grande surpresa nesta eleição. Senhores orixás, eu conto com os senhores ao vivo a história do meu tempo, porque esta é a minha tarefa. Sigo eu, Vitória. Vitória, nós encontramos Lourenço, parece que é Lorenzo Pasolini. Ele é republicano e os orixás dizem que ele tem possibilidade suprema de chegar àquelas eleições. Senhores, eu encontrei também em Minas Gerais, Belo Horizonte, candidato que os orixás falam que pode chegar realmente à eleição majoritária, Mauro Tramonte. Ele, os orixás o apontam como um verdadeiro eleito. Sigo com o pensamento dos orixás sem abrir nenhuma divergência. Não vi, portanto, nada que pudesse me justificar a diferença em Belo Horizonte. Sigo eu, Rio de Janeiro, não precisa dizer, está eleito Eduardo Paes. Manaus, o candidato Davi,
com os seus fuxicos, aperreios e grandes entrosamentos com o seu trabalho de tricô político, realmente conseguirá, com apoio evangélico e outras bases, e também de um senador que tem muita força nos interiores e nas bases dos lugares, trazer para a capital uma diferença de eleição. Portanto, o candidato Davi deve continuar prefeito daquela área. Deus abençoe. Salvador, Bruno dá a transparência de uma pessoa, salve as forças do bem, que vai chegar no segundo turno e seguramente vai ganhar aquelas eleições. Senhor dos Orixás, Belém, Igor anuncia-se como candidato, muito embora pareça como candidato eleito, eu abro aqui a divergência, sem esquecer que o seu opositor, seu oponente Éder Mauro, está chegando muito rápido na sua, podemos dizer assim, na barra da sua calça. Então, não está definida a situação de Belém, muito embora acredito eu que o candidato, por ter o apoio de um governador emergente, poderoso, e um governador que tenha simpatia e o apoio do seu povo, ele possa transferir um pouco mais de votos para o seu candidato e fazer de Igor, eu não entendo o outro nome dele, mas é Igor, uma possibilidade de 33% se transformar em 42%. Parabéns a ele. Salve as forças bem. E assim dei a posição do Estado do Belém do Pará, sua capital. Portanto, você que pensa como é que eu vou fazer, como é que eu vou responder a vocês a respeito da capital de vocês, ou se vocês querem saber do município de vocês, escrevam para a minha coluna, fala aí nos comentários, ligue para 9984-1563, faça sua pergunta pelo Zap e eu vou responder a vocês diretamente aí no reservado do meu canal, conversando com José Coelho. Vocês que hoje me perguntam como está e o que é que vai ter a semana que chega agora, se vai ser a semana melhor economicamente para o Brasil, como é que vai chegar aí a reunião do Banco Central, se vai aumentar os juros ou não, sinceramente, é para as almas. Eu acompanho a divergência dos orixás, não vejo razão para aumento de juros. A situação do Brasil, que está todos esses incêndios, as pessoas estão me falando, que estão acompanhando na redes, desde o mês de outubro que eu vinha falando, que via muitas águas e via muito fogo no Brasil. Portanto, não é novidade, e nós temos aí, portanto, o anúncio anterior, e agora, folgo lhe dizer que o Brasil vai dar a volta por cima, e não adianta que, apesar de toda essa divergência, toda essa agressão ao nosso país, assim mesmo, o Brasil dará a volta por cima, terá um real forte e uma economia completamente avantajada, com o seu PIB melhorando cada vez mais. Vai surpreender o mercado que se diz, aquele mercado de pessoas entendidíssimas de economia, como diz alguns, José Cleildo sempre está no topo, mas não é eu, são os orixás que dizem o que vai vir e eu acompanho tudo aquilo que eu ouço de lá do mundo espiritual. A todos vocês, uma semana divina, muita luz, tudo com Jesus, nada sem Maria, e amanhã teremos festa, vai ter festa na casa de Menadel, o filho dele, José, faz aniversário. Convido vocês a fazer uma oração e torcer pelo amigo aqui. Tchau, gente, fui!